Um Deus chamado ciência. É o título da reflexão que eu quero compartilhar com você nesse dia. Um Deus chamado ciência. Mas veja como tudo começou. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7, eu vou ler aqui uma narrativa, eu sei que você já conhece, mas eu vou tomar como base esse texto para a gente entender melhor quem é esse Deus que se chama ciência. Talvez seja novo para você, né? Mais um Deus desconhecido, mas não, esse é o Deus mais conhecido, só que ele não tem esse nome, né? Então nós vamos entender por quê. Bom, a gente tem já como história, né, nos relatos bíblicos, a criação do homem e também a queda do homem. E eu quero pegar por aí, no capítulo 3, vai dizer assim: mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. Não que eles estivessem cegos até então, sem poder enxergar, mas eles começaram a se ver sobre uma outra perspectiva. Essa é a realidade. Então, amados, desde a queda do homem, a busca pelo desconhecido se tornou a razão da sua existência. O conhecimento do bem e do mal que atraiu nossos primeiros pais deixou um legado devastador negativo para nós, ou seja, a busca pelo desconhecido. E até hoje, né, a gente vê assim, tudo aquilo que é estranho, que é desconhecido, que é fabuloso, desperta interesse na gente, né? Então, bom, a busca pelo desconhecido, a princípio não tem nada demais, né? Não tem nada demais você querer saber as coisas. Deus nos criou com essa capacidade para pesquisar, para investigar as coisas, né? Para explorar novas áreas do conhecimento. Mas quando este conhecimento nos afasta de Deus, quando esse conhecimento descredibiliza a pessoa de Deus, né? E traz para si, reivindica para si a posição de Deus na história, eu vou explicar isso para você já. Então isso começa a ser perigoso, tá? Então nós começamos a nos enveredar pelos trilhos do existencialismo, ou seja, apenas existimos por um espaço de tempo, né? E aí nós reduzimos então a nossa vida a uma existência temporal, limitada e sem sentido. Foi por isso que Deus advertiu a Adão a não comer do fruto do conhecimento. Adão não estava preparado. Pode ser que futuramente Deus pudesse liberar a árvore, mas primeiro Adão tinha que ter um pleno conhecimento de Deus. Primeiro, Deus queria que Adão o conhecesse, para depois então ele ter o conhecimento das outras coisas, né? Mas enfim, Adão decidiu desobedecer e aí se tornou refém daquele a quem ele prestou obediência, ou seja, ao diabo. E aí, por consequência, toda a raça humana então se viu prejudicada por isso. E aí, ouça o resultado. Olha o que Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os seus dias, ou todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e ao pó te tornarás. A vida do homem, a partir de então, se resumiria em
trabalhar, em cultivar a terra, em suar a camisa, no suor do seu rosto. Então ele ia prover a sua sobrevivência, subsistência e também a da sua família. Não era para ser assim, mas ele optou por isso, ele fez a escolha dele. Então, amados, veja bem, eu entendo que a maldição que recaiu sobre o homem, sobre Adão no caso, não foi necessariamente um castigo divino, mas foi o efeito de uma causa, ou seja, ele foi buscar algo para o qual ele ainda não estava preparado. Então, toda a estrutura física e espiritual e psicológica dele sofreu uma espécie de mutação, em detrimento dessa desobediência. Então, causa e efeito. Desobediência gera maldição. Bom, a partir daí, então, a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber, se tornou o ápice da experiência humana. Quanto mais o homem evoluía, tanto mais de Deus se afastava. É isso que nós estamos vendo hoje em dia, Nos últimos 200 anos, a ciência evoluiu o que não evoluiu em toda a sua história anterior. Disse mais de 6.000 anos de história, em 200 anos a ciência evoluiu, porque ela não evoluiu nos anos ou nos milênios anteriores, Aí nós podemos dizer, não, mas isso foi um avanço tecnológico, isso foi um avanço da ciência. Eu não sei, teve muitas coisas boas, A invenção da tecnologia facilitou a vida de muita gente, Mas quando a gente lembra assim das guerras que foram deflagradas e ganhas por conta da ciência, A bomba atômica, as armas nucleares, as armas de destruição em massa, e que continuam sendo pesquisadas, continuam dentro do ambiente científico para aperfeiçoar. Então, a gente vê que a ciência, em certos aspectos, tem causado mais mal do que bem. Bom, hoje, finalmente, a ciência é quem norteia os saberes. Já tiraram religião das escolas, já estão já descredibilizando a Bíblia e enaltecendo a ciência, Então a ciência é quem norteia os saberes, quem norteia os conhecimentos, ela quem diz o que é certo e o que é errado, é a ciência que determina o que existe e o que não existe, é a ciência quem ocupa os anais dos centros acadêmicos e se impõe como soberana sobre a humanidade. É a ciência. É por isso que eu falei no início, o título dessa reflexão, um Deus chamado ciência. Concluímos então, amados, que Deus criou a ciência e é justamente ela que tenta provar que Deus não existe. Irônico, Bom, mas ouça o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25. Olha aqui a sabedoria ou a ciência, lembrando que o apóstolo Paulo, ele era filósofo, Antes de ser cristão, era um filósofo, conhecedor de toda a filosofia, que poderia discutir com os epicureus, com os estoicos, que eram escolas filosóficas daquela época muito bem conceituadas. Então, é esse mesmo apóstolo que ele vai usar agora, ele vai colocar o cristianismo, a teologia, as escrituras, em contraste com toda a sabedoria humana, com toda a filosofia que ele mesmo aprendeu. Olha só. 1 Coríntios 1, do 8 a 25, olha o que diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, amados, quando você percorre as sendas das Escrituras, você percebe que ela é quem confirma ou quem desmente a ciência. A ciência, ela está sujeita às Escrituras. Qualquer pessoa que se dedique a estudar as Escrituras vai entender isso, né? Coisas que a ciência está descobrindo agora, mas as Escrituras já falavam, né? Então, o apóstolo Paulo, ele ainda vai continuar dizendo assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão de Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucuras e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, amado, existe aí um Deus chamado ciência, está oculto, né? Esse Deus não é outro senão o próprio Satanás querendo perverter e confundir a mente do ser humano. Mas nós que cremos em Jesus, que temos o Espírito Santo, temos a mente de Cristo, nós ficamos com o Deus da ciência e não o Deus ciência. Que Deus te abençoe.